Olá, boa noite. Estamos aqui finalmente para a nossa terceira live, ou aula, se você preferir, sobre como estudar melhor a Bíblia. E eu estou revelando aqui os segredos, como eu estudo a Bíblia, 3 segredos de como você pode ler e compreender melhor a palavra de Deus. Tá certo? Então estou muito feliz por estar com você, eu estou vendo alguns comentários, algumas pessoas estão dizendo, olha, eu gostei, eu aprendi coisas novas, eu não assisti a primeira aula, mas eu vi depois, porque eu estou deixando as aulas gravadas aqui, ou seja, é um momento de muita satisfação. E como eu tenho falado nos encontros anteriores, onde já falamos do texto e do contexto, hoje eu vou falar do pretexto, o terceiro segredo. Você agora é meu convidado para também chamar outras pessoas para participarem conosco aqui, tá bom? Mande uma mensagem aí pelo WhatsApp, para sua mãe, para sua tia, para sua avó, para quem você conhece aí, para que eles possam entrar aqui também e participar conosco, participar dessa bênção que é estudar a palavra de Deus. E como não devemos jamais abrir a Bíblia sem uma oração, erro que eu cometi no primeiro dia, Deus perdoa quando esquecemos, mas isso não é o ideal, eu quero convidar você também a, junto comigo, orarmos ao nosso Pai Celestial pedindo a orientação, a guia, a iluminação do seu Santo Espírito. Vamos orar? Amado Senhor, em nome de Jesus eu entrego a minha vida e de todos os que estão comigo nesse momento no teu altar. Inspira-nos, ilumina-nos para compreender a tua palavra, a tua mensagem. Assim como o Senhor transmitiu aos profetas, que ela também possa ser clara à nossa mente e que possamos transformar em atitudes práticas os ensinamentos que obtivermos da tua sagrada Escritura. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Muito bem. Para quem talvez não me conheça, eu sou Rodrigo Silva, sou professor de Bíblia, Teologia, Arqueologia, e você está assistindo agora o último episódio dessa série que eu criei de 3 aulas sobre segredos de como compreender e estudar e entender melhor a palavra de Deus. E não pense que eu me esqueci da promessa que eu fiz ontem, tá certo? Aliás, não apenas ontem, mas nas aulas anteriores. Hoje, no final da nossa aula sobre o pretexto, eu vou revelar uma grande surpresa. E vale lembrar que eu já dei algumas dicas para vocês, e alguns até estão aí comentando ali, escrevendo nos comentários os seus palpites, tá certo? E agora que eu já dei os principais recados, lembrei que haverá uma surpresa no final, que tal nós começarmos a nossa aula de hoje? Eu já falei no primeiro dia sobre texto, depois sobre contexto, e hoje sobre o que eu chamaria de pretexto. Calma, deixa eu explicar essa palavra. Quando a gente fala de pretexto, as pessoas pensam geralmente naquele substantivo de tom negativo, de não tão assim, um tom não politicamente correto. Pretexto é quando você dá uma desculpa esfarrapada para alguma coisa, ou quando você quer ter um motivo, talvez não nobre, para fazer alguma coisa, aí você tem ali, cria um pretexto para começar uma briga, por exemplo, para iniciar uma guerra. Ou seja, a palavra pretexto ela não tem uma boa interpretação no português de hoje, desculpe-me, no português de hoje. Mas é que eu estou usando-a num sentido de um trocadilho. Pretexto, eu quero dizer o que vem antes do texto. Percebeu? Porque se com o texto eu ensinei você a olhar o versículo dentro do escopo literário em que ele está incluído, com o contexto, eu ensinei você a olhar o que está em volta do texto bíblico, fora da Bíblia, e que ajuda a lançar luz àquela passagem. E com o pretexto, eu quero ensinar você a olhar o que a Bíblia ensina sobre aquele assunto daquele texto noutras passagens que vêm antes. Eu vou dar um exemplo para você. Eu gostaria que você abrisse comigo aqui a Bíblia no Evangelho de Mateus. Jesus fala assim, Mateus capítulo 9, versículo 17. Nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Esse é um texto muito conhecido, alguns o citam até de maneira mais resumida, né? Não se põe vinho novo em odres velhos. Eu já vi por aí muita gente colocando esse texto
completamente fora do contexto bíblico. De uma maneira assim até homilética, eu diria, bonitinha, mas que não é bem aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Aliás, para dar um exemplo fora da Bíblia, de como uma palavra descontextualizada pode gerar uma interpretação errônea, vou dar um exemplo para você. Lembra aquela famosa frase de Shakespeare que as pessoas citam por aí? Às vezes nem citam que é de Shakespeare, falam apenas a frase. Há mais coisas entre o céu e a terra do que imagina a nossa vã filosofia. E eu já vi essa frase sendo citada em sermão, em conversas do dia a dia. É verdade, há mais coisas entre o céu e a terra do que imagina a nossa vã filosofia. Se alguém está falando assim, nossa, mas eu não sei por que eu estou sofrendo tanto, aí o outro fala, calma, irmão, Deus tem um motivo. Há mais coisas entre o céu e a terra do que imagina a nossa vã filosofia. Alguém vai conversar com um ateu, fala assim, olha, você está sendo ateu, você está errado. Você tem que entender que há mais coisa entre o céu e a terra do que imagina a nossa vã filosofia. Aí entendem que a vã filosofia é a filosofia do ateu. Outros acham que essa palavra significa que a gente tem que aceitar os mistérios de Deus. E algum mais desavisado pode até cair na armadilha de achar que essa frase bonita seria um versículo da Bíblia Sagrada. Isso aí seria o pior de tudo. Quem ainda é um pouco mais letrado no contexto das passagens, até vai dizer que essa frase é de Shakespeare. Mas vamos um pouquinho mais além. Essa frase é de um dos personagens de Shakespeare, ela é do Hamlet. E essa frase ela é dita justamente num determinado momento em que o pai do protagonista, o pai dele que havia morrido, aparece para ele depois de morto. É uma experiência espírita. Ou seja, ele vê a alma, o fantasma do pai morto que começa a conversar com ele. E ele questiona no momento de loucura, como é que você pode conversar comigo, pai, se você morreu? Onde o pai dele diz, meu filho, há muito mais coisas entre o céu e a terra do que acredita a nossa vã filosofia. Ou seja, quem está citando essa frase, totalmente fora de contexto, não percebe que ela foi originalmente escrita para um dos personagens de Shakespeare para valorizar uma experiência espírita, mediúnica. Então, a menos que você seja espírita e acredite na mediunidade, tudo que diz respeito a isso, fica complicado, a menos que você seja um espírita, eu repito, fica complicado você citar essa frase ou colocá-la, por ser bonitinha, dentro de contextos que não dizem respeito a ela. É claro, também não vou ser tão engessado aqui. Há uma licença poética que nós podemos usar vez ou outra nas nossas frases. Nós podemos usar, às vezes, um texto que foi colocado dentro de um contexto e, assim, na conversa do dia a dia, aplicá-lo a uma outra situação. Não há nenhum mal nisso, né? Você pode brincar, às vezes, a minha esposa chama-se Laura, e eu posso, às vezes, brincar com ela e falar assim, Lady Laura, me leva para casa, Lady Laura. E quando eu estou falando isso aí, eu estou citando uma música do Roberto Carlos, mas originalmente a Laura não era a esposa do Roberto Carlos, era a mãe dele. Eu não estou chamando a minha esposa de minha mãe, e eu sei que eu estou colocando a música do Roberto num contexto bem diferente. Mas ali não vai fazer mal para ninguém. Agora, quando a gente pega esse mesmo exercício e usa com a Bíblia Sagrada, aí fica mais perigoso, porque você pode pegar um texto e, por descontextualizá-lo, fazer com que a Bíblia esteja dizendo algo que nunca foi intentado, nem pelo autor sagrado, muito menos pelo Espírito Santo que o inspirou. Ou seja, Bíblia é um livro para ser levado a sério. Agora, colocando em prática aqui as coisas que nós aprendemos, a frase não se põe vinho novo em odres velhos, para eu entendê-la dentro do seu texto, a nossa primeira aula, eu vou ler o que está antes. Aí o verso 14 diz assim, vieram, pois, os discípulos de João e perguntaram a Jesus, por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu, como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então eles vão jejuar. Ninguém põe remendo novo em pano velho, porque o remendo tira o pedaço do pano e o buraco fica ainda maior.
Nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isto, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Então, pelo contexto geral, eu estou percebendo que o sentido aqui é um pouquinho diferente. Olha qual que era a problemática que Jesus estava respondendo. Os discípulos de João Batista e os fariseus tinham os dias que eles sempre jejuavam. Não era errado jejuar. Jesus não está falando que eles estavam errando em jejuar. Mas eles questionaram, por que os discípulos do Senhor não estão jejuando como nós, já que eles são os discípulos do grande Rabi Jesus? Então Cristo quis dizer, olha, eles ainda não estão preparados para isso. Porque eu estou com eles estão numa situação até confortável, até acomodados, eu admito. Mas fiquem tranquilos, vai chegar um tempo em que eu não estarei com eles vão passar aperto, aí eles vão ter que jejuar de verdade. Agora, eu antecipar esse tempo para hoje e obrigá-los a jejuar hoje, eles não vão jejuar talvez com o espírito com o qual eles devam jejuar. Eles vão jejuar apenas porque eu mandei. Vai ser uma coisa artificial. Vai ser como você colocar um remendo num tecido, sendo que o remendo, como ele falou aqui, até para eu não errar, né? O pano é novo e o remendo, o tecido do remendo é novo, mas a roupa é velha. Se eu pegar um pano novinho e colocar numa roupa velha, eu vou perder aquele pano, porque eu vou cortar um pano novo para remendar uma roupa velha, não faz sentido. Sem contar que ele, por ser novo, ele vai ser mais forte do que o tecido antigo. Também eu não vou fazer isso, porque vai ser um erro, e eu também não vou colocar um vinho novo num odre velho, porque senão eu vou perder o vinho e o odre. Da mesma maneira, não adianta eu forçar a barra com eles agora para uma coisa que eles ainda não estão preparados. No futuro, eu não estarei com eles. E a própria circunstância vai obrigá-los a fazer coisas que hoje eles estão apenas imaginando na teoria. Não vamos antecipar a prova antes do tempo em que o aluno está realmente preparado para aquilo. Jesus poderia dar até outros exemplos se ele estivesse falando isso hoje. Você não pode colocar o maratonista para correr a maratona antes do treinamento. Senão, ele não vai aguentar cobrir a maratona, você vai perder o seu tempo e o seu maratonista e a medalha. Você só vai deixar o maratonista correr depois que ele treinou bastante e está preparado para aquele dia. Então, assim também, as verdades de Cristo, elas têm um momento exato de chegar e um momento exato de produzir determinados comportamentos. Agora, aplicando isto para nosso dia a dia, nós podemos ter várias lições aqui. Por exemplo, às vezes alguém mais velho quer que o mais novo já aprenda com 15 anos o que ele só foi aprender depois dos 30. É como colocar vinho novo em odres velhos. Outra coisa, a mensagem de Cristo para chegar na mente da pessoa, ela tem que estar disposta a receber aquilo, senão ela não vai acompanhar o aprendizado daquela mensagem que é forte demais. Entendeu o texto? Agora vamos ao contexto, que eu ensinei ontem. O contexto é quando você pega uma realidade de fora da Bíblia. Eu tenho aqui, vou mostrar para vocês, deixa eu só tirá-lo aqui do cantinho, tranquilo. Vou mostrar nessa câmera que está mais aberta aqui, olha. Consegue imaginar o que é isso aqui? Não? Vou mostrar nessa câmera aqui mais fechada. Tá dando para ver o que é? De couro. Alguém já escreveu aí nos comentários? É um odre. Isso aqui é justamente um odre que eu trouxe do Egito. E eu vou mostrar para vocês no contexto, lembra que o contexto é o que está fora da Bíblia, como funcionava um odre. O odre normalmente era feito da pele de animal. Esse aqui, por exemplo, era um cabritinho ainda. Aqui ficava justamente a cabeça do animal, que foi cortada. Eles cortaram a cabeça do animal aqui. Perdão, a cabeça ficava aqui, aqui é a parte traseira do animal. Eles cortaram aqui a parte, pegaram as patinhas dele, as duas patinhas traseiras e costuraram aqui. E aqui eles abriram e por aqui eles colocavam água ou vinho. E depois eles abriam essa parte aqui e bebiam.
e bebiam, tá bem? Aqui eles colocavam água, apertavam e bebiam. Como ele é de couro, tá vendo aqui, olha, fica quase uma bolsa. Eu nunca tive coragem de beber água de um odre no deserto, nunca. Esse aqui eu trouxe do Egito. Ele não é tão antigo quanto os tempos da Bíblia, mas esse odre tem pelo menos uns 200 anos. Eu ganhei de um beduíno lá no Monte Sinai, lá no deserto do Saara, lá no deserto do Sinai, melhor dizendo, lá no Egito. E quando o odre está novo, o couro, ele estica, ele fica mais elástico. Então, se você tem um odre novo e você coloca aqui um suco de uva ou vinho, o que acontece com o suco de uva depois de um tempo? Ele fermenta. E quando ele fermenta, o suco de uva é o vinho novo. Quando ele fermenta, ele expande em tamanho. Se o odre é novo, o couro vai esticar e você tem a bebida conservada aqui dentro, sem problema nenhum. Agora, se o odre for velho como este, pode perceber que ele já está aqui todo trincado, porque ele é bem velho, 200 anos. O que acontece se eu colocar um vinho novo aqui, um suco de uva, um vinho não fermentado? Quando o vinho fermentar e expandir, o odre vai trincar, eu vou perder o vinho e o odre. Então foi dessa imagem que Jesus aproveitou para fazer a sua comparação. Agora você entendeu então o contexto de onde Jesus tirou aquela imagem. Nós temos que estar preparados para as coisas de Deus. Quando elas vêm na nossa mente, se não estivermos preparados, nós vamos perder aquela mensagem. A nossa mente tem que ser como um odre novo para receber a mensagem de Deus. Agora, só que ao contrário, eu até me lembro de um filme que eu assisti uma vez, eu esqueci agora o nome, que era um homem, é lógico, ficção esse filme, que ele tinha uma doença rara, que ele nasceu velho e foi ficando mais novo à medida que o tempo passava. Não é isso? Eu me esqueci agora, não sei se alguém que está me ajudando aqui lembra desse filme, é um mistério de... Depois a gente procura aí no Google, você vai achar. Mas quem já assistiu, talvez vai deixar no comentário aí. Ele foi, cada vez do filme ele ia ficando mais novo, ele começou bem velhinho, depois ele vai rejuvenescendo, ele vai ficando mais novo à medida que os anos passam. É mais ou menos isso. Benjamin Button, o misterioso caso de Benjamin Button, esse é o filme mesmo, é esse aí. Então, na vida espiritual é mais ou menos isso que acontece. Você começa velho, por quê? Porque você tem o velho homem. Você tem o velho homem, o homem do pecado. Só que quando você nasce em Cristo Jesus e se entrega especialmente através do batismo, você é nova criatura. Lembra que Jesus falou uma vez para Nicodemos, você tem que nascer de novo? E Nicodemos, por não entender, falou assim, mas como pode um homem velho entrar na barriga da mãe dele e nascer de novo? Jesus falou, Nicodemos, se eu falo das coisas da terra você não está entendendo, como é que vai entender se eu falar do céu? Eu estou falando que você tem que nascer da água e do Espírito. Então vamos pegar essas mensagens, tá certo? Nascer da água e do Espírito. Ser nova criatura. Ser um odre novo, um pano novo. Aí a mensagem de Deus, que se renova a cada dia, vai chegar a mim como se eu fosse um odre novo. Eu estou pronto para receber aquela mensagem e toda a revolução que ela vai fazer na minha vida. Então eu posso expandir como um odre novo, que eu não vou perder o vinho da mensagem de Deus. Agora, se eu for velho, pensamento antiquado, de alguém que ainda não nasceu de novo, eu vou perder. E Deus, na misericórdia dele, sabe que a santificação é um processo de maturação na fé. Naquele caso, os apóstolos ainda não estavam preparados para o verdadeiro jejum. Então Jesus falou, olha, eles ainda vão jejuar, mas não chegou o tempo deles. Se eu obrigar isso agora, vai ser como colocar vinho novo em odres velhos. Parte do que eu já falei com vocês aqui, saindo um pouco do texto de Mateus e navegando para outras passagens da Bíblia Sagrada, é o que eu chamaria de pré-texto. Coisas que foram escritas na Bíblia fora daquele texto que eu estou analisando. Então, se na primeira aula, do primeiro dia, o texto era a passagem dentro do seu contexto imediato, o parágrafo em que ela está inserida, o local onde ela foi falada,
O contexto é o cenário externo da Bíblia, os usos e costumes, as ocorrências históricas que lançam luz para aquela situação, e o pré-texto seria outras passagens bíblicas, anteriores talvez àquele texto que eu citei, e que me ajudam a lançar luz sobre aquele conhecimento ali. Que é um exemplo de um pré-texto sobre o odre que eu poderia encontrar. Você pode ir numa concordância bíblica e procurar na palavra de Deus todas as vezes que o termo odre é usado. Eu tenho aqui, por exemplo, o Salmo 119, o maior salmo da Bíblia, verso 83. Olha o que diz aqui. Já me assemelho a um odre na fumaça, mas não me esqueço dos teus decretos. Que difícil, né? Já me assemelho a um odre numa fumaça, mas não esqueço dos teus decretos. Olha que interessante isso aqui. Tem algumas traduções da Bíblia modernas, aí, por exemplo, aquela, acho que é God Speaks Today, Bíblias modernas, que colocam assim, já pareço uma garrafa enfumaçada. Garrafa enfumaçada? Aqui não está falando de garrafa, está falando de um odre. O que é um odre numa fumaça? Bom, aí eu vou de novo. Olha o contexto do Salmo. O Salmo está falando da palavra de Deus, que é como se fosse uma aliança para comigo. A palavra de Deus. Aí fala do odre. Já que eu sei isso aqui pelo texto, vamos ao contexto. Quais eram as outras utilizações do odre, além dessas que eu mencionei para você aqui também? Bom, eles podiam usar o odre para guardar água, era mais seguro, porque à medida que você está andando no deserto e vai bebendo a água, ele vai ficando mais leve, não é um vaso de barro que pode se quebrar, é difícil de transportar, pesado, não. Ele é leve e quanto mais você vai bebendo, mais leve ele vai ficando. Ele também ajuda a conservar a temperatura da água do deserto. Como eu falei, eu nunca tive coragem de beber uma água daqui, porque o gosto é aquele gosto da pele curtida ali do animal que eles cortaram e fizeram essa bolsa. Quando o odre ficava velho, como era o caso desse aqui que eu ganhei, o que o morador do deserto fazia? O beduíno, por exemplo. Ele aproveitava o couro aqui para remendo. Por exemplo, esse odre não dá mais para colocar água dentro dele ou vinho, porque ele já está rachado, se eu colocar água, a água começa a vazar, ele não serve mais para isso, mas ainda é couro. Então eu posso usar esse couro, e o couro é caro, para consertar uma sandália ou tapar um buraco da minha tenda no deserto. Então o que eles faziam? Eles geralmente penduravam, como esse odre aqui estava quando eu o ganhei, eles penduravam esse odre perto de onde eles queimavam o fogo. Podem olhar até aqui, se você observar, ele está cheio de marca de fumaça. Aqui, olha. Tá vendo? E o beduíno acabou me dando esse odre porque, para ele, esse odre já não valia para mais nada. Era um odre velho, na fumaça, porque ele ficava ali, pegando a fumaça. E que fumaça é essa? Eles sempre acendem fogueira porque, diferente do que muita gente imagina, em determinadas épocas do ano, no inverno, faz frio no deserto. Muito frio. Eu já peguei neve no Monte Sinai. Só para você ter uma noção. E além disso, aquele fogo também ajuda a espantar moscas, há muito inseto no deserto, ou quem sabe cobra, qualquer animal que possa vir até a tenda. O fogo espanta esses animais. Então o fogo produz calor e proteção. E o odre velho fica ali, recebendo a fumaça. O salmista falou, Senhor, eu já me assemelho a um odre numa fumaça, mas eu não me esqueço dos teus decretos e das tuas promessas. E quais são os decretos e as promessas de Deus? O pré-texto, bom, agora eu vou ler isso à luz de Mateus, quando Jesus fala, não se põe vinho novo em odres velhos. Então, mesmo que pelo lado de fora você esteja velho, com a pele enrugada, cheio de marcas de expressão, pé de galinha, já está sentindo dores no corpo, você pode estar velho externamente, mas por dentro você ainda é um odre novo. Não se esqueça dos decretos de Deus. E quais são os decretos de Deus? O vinho novo, o ensinamento que dia após dia ele quer colocar na sua mente. Gostou disso aqui? É muito gostoso estudar a palavra de Deus. Aliás, deixe-me dizer que aprender a Bíblia
é o primeiro passo para uma entrega completa a Deus. E não pense que todas as aulas foram preparadas para padronizar ou mesmo ditar uma regra sobre o estudo da Bíblia, que quem não seguir isso aqui, Deus nunca vai falar com ele através das Escrituras. Não, não foi essa a minha intenção, o meu objetivo. O que eu realmente quis e continuo querendo é oferecer para você uma forma de ajudar você a não somente aprofundar-se na palavra de Deus, mas fazer isso caminhando com as suas próprias pernas. Além do mais, vários dos termos que nós podemos usar aqui, lembra que eu falei de texto, contexto e pretexto, são formas didáticas de tornar o estudo da Bíblia mais palatável. Agora, tudo isso que eu apresentei, eu devo admitir que ainda é um pouco raso e dificilmente você vai se sentir satisfeito apenas com essas 3 aulas que eu dei essa semana. Eu fiz com muito carinho e dedicação, mas sinceramente eu tenho que admitir para você. Por um lado, essa insatisfação que alguns têm, puxa, só isso eu queria mais, isso não é o suficiente. Por um lado, isso me dá alegria, porque é um forte sinal de que você quer estudar a Bíblia, então nós temos aí um agir de Deus na sua vida. Ou seja, você está com fome da palavra de Deus. E essa fome demonstra já uma transformação do Espírito na sua vida. Uma transformação que vai muito além do que os olhos humanos conseguem contemplar. Então, continue assim, tá certo? Nunca pare de estudar a Bíblia, nunca se sinta satisfeito, queira sempre aprender mais, mergulhar mais. Eu tenho alunos que me acompanham há mais de 1 ano e todos eles estudam comigo a palavra de Deus toda quarta-feira. Talvez alguns de vocês até façam parte desse grupo. E esse encontro virtual que eu tenho toda quarta-feira não é bem um culto, não é um culto, nem uma simples reflexão, como nós costumamos ver, por exemplo, no momento devocional que tem por aí. Não. O que há, na verdade, é um estudo que reúne milhares de pessoas, milhares, mais de 30 mil pessoas, que semana após semana faz um estudo aprofundado da Bíblia Sagrada comigo, sem deixar passar nenhum detalhe importante sequer. Agora, calma, não pense que eu digo isso com qualquer sentimento de soberba, ou que não haja valor nas reflexões devocionais, muito pelo contrário. Essa entrega a Deus deve ser feita dia após dia, e a reflexão faz parte desse processo. Sem contar que existem pessoas que precisam estudar a Bíblia desde o seu beabá e aquelas que já estão mais aprofundadas. Aqui eu procuro atender a esses 2 grupos. Eu não quero apenas ficar bombardeando você com questiúnculas ou verborreia, mas eu acredito que esse conteúdo que toda quarta-feira eu passo tem abençoado muitas pessoas. Talvez você já deva ter ouvido falar desse material que eu sempre produzo com muito carinho, chamado A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. E se você nunca ouviu falar desse curso, deixe-me explicar para você um pouco melhor como ele funciona. Esse curso nasceu no meu coração e ele é uma parceria que eu tenho aqui com o NASP, o Centro Universitário Adventista de São Paulo, onde eu leciono. E eu quero agora oferecer para você, que ainda não é meu aluno no curso A Bíblia Comentada, aquela forma de você adquirir aí da sua casa um conteúdo bíblico que, de outra forma, você precisaria ser um aluno numa faculdade de teologia, de graduação em teologia reconhecida pelo MEC, para ter acesso a esse conteúdo, a esse material. E o formato que eu estou trazendo aqui, embora em termos de conteúdo seja o mesmo de uma faculdade de teologia, ele é apresentado de uma maneira mais acessível, mais simples, de modo que qualquer pessoa, independente da idade ou do nível cultural, possa aprender aquele estudo, aquele conteúdo da Bíblia Sagrada. Eu percebo isso até pelos comentários que a gente recebe. Pessoas que falam assim, olha, eu tenho 70 e tantos anos e estou aprendendo a Bíblia. Outro fala assim, olha, eu tenho 14 anos e estou aprendendo. E outros que são até pastores, universitários, pessoas formadas em teologia e que estão mandando sempre as suas boas impressões aqui para a nossa equipe. Então não há necessidade de você frequentar uma sala de aula regular. Com esse material que eu estou oferecendo, você pode aprender aí de onde você estiver. E como eu falei, são mais de 30 mil alunos toda semana estudando a Bíblia comigo. E você mesmo, com que eu estou falando aí, deve ser mais um desse
aluno ou quem sabe esse companheiro de jornada. Eu quero convidar você a se ajuntar à nossa caravana intelectual e espiritual rumo ao estudo mais aprofundado da Bíblia Sagrada. Nós já temos 135 aulas completas em nossa plataforma. E essas aulas estão ali dispostas para você. Você pode assisti-las quantas vezes quiser, onde quiser, e nós vamos continuar a nossa sequência até completarmos a Bíblia toda, até chegar ao último capítulo do Apocalipse, tá certo? Ah, mas calma, eu estou falando do curso aqui, eu não posso esquecer do que eu prometi. Eu falei que você deveria ficar comigo até o final, porque eu tinha uma linda surpresa, tá certo? Uma surpresa palpável. E foi legal, eu fiquei vendo aqui os comentários, os palpites, porque eu fiz uma referência que essa surpresa tinha algo a ver com a parábola de Jesus, com uma das parábolas de Jesus. Então, sem mais suspense, eu quero dizer qual é a surpresa. Olha aqui na minha mão o que eu tenho. Eu trouxe isso aqui de Jerusalém, tá certo? Um vendedor de antiguidades, que é muito amigo meu, por quem eu já tenho uma amizade de anos. Ele é vendedor de antiguidades, credenciado, não é ladrão de sepultura, como a gente chama aqueles que roubam antiguidades. Ele confeccionou, numa pequena fabriqueta ali na sua casa mesmo, réplicas de como seria uma lamparina do tempo de Cristo e um pequeno frasco de argila para guardar ungüentos e azeite. E essa lamparina que é idêntica, se você for a um museu de Israel, você vai ver que as lamparinas do tempo herodiano, como a gente fala, da época de Herodes, elas tinham esse formato, esse tamanho. E os frascos de argila daquele período também eram desse formato e desse tamanho. É lógico que quando eu pego uma lamparina assim, as pessoas já sabem de qual parábola eu estou falando. A parábola das 10 virgens, lembra? As virgens prudentes e as virgens loucas. As loucas, ou as nécias, elas não tinham guardado azeite suficiente. Na época de Jesus, o azeite era muito importante e a lamparina também, por quê? Aqui dentro você colocava óleo de oliva, o azeite de oliva, o extra virgem. E você coloca o azeite nesse buraco aqui, tá vendo? E aqui na ponta você coloca um pavio e acende o pavio. Enquanto houver azeite aqui dentro, o pavio vai iluminar. E você tem a iluminação na sua casa de noite. Imagine que vivendo num contexto onde não havia energia elétrica, nem lâmpadas como nós conhecemos hoje, uma falta de um azeite dentro de uma lamparina podia significar uma situação até de tragédia. Imagine você se levantando à noite em casa, porque você quer ir até fora de sua casa para uma necessidade fisiológica. Se você não tem uma lamparina para iluminar o caminho, como é que você vai fazer? Se você perde alguma coisa, se você está num cômodo da casa e há um barulho lá embaixo, você precisa iluminar. Ou mesmo para você andar à noite em sua casa sem uma lamparina, você estaria perdido. Então era muito importante ter a lamparina e o azeite. Você entendeu a parábola agora? E você pode até na sua casa ilustrar essa parábola agora para suas crianças, pode levar numa igreja. Por exemplo, se eu pegar o azeite extra virgem, colocar aqui, depois derramá-lo aqui e acender o pavio, essa lamparina funciona muito bem. E quando esse meu amigo lá da cidade velha de Jerusalém fez isso aqui, eu falei, rapaz, eu queria tanto levar isso para o Brasil, e eu trouxe. Aí você fala, Rodrigo, eu quero comprar isso aqui não está à venda, vai ser um presente. Como será um presente? Eu tenho 250, eu só consegui trazer porque esse aqui quebra na mala, não dá para trazer muito. Eu trouxe 250 kits desse aqui. Pode pegar para mim? Tem como pegar uma caixinha ali? Eu separei da caixa aqui para vocês poderem ver. Isso, obrigado. Pode trazer aqui, Mário. Obrigado, viu? Ele fez numa caixinha bonitinha, tá vendo? Ó? Uma caixinha. Então eu quero coisa caprichada. Eu vou botar nessa caixinha para você, você vai receber na sua casa a caixinha com os kits aqui dentro, tá bom? Isso aqui é uma espumazinha para proteger, para não quebrar. E junto também um folheto sobre a parábola das 10 virgens. E aqui dentro você vai ter esses 2 elementos que você pode, quem sabe se você ganhar pode ter dado de presente. Tá, Rodrigo, mas como é que eu faço então, já que você não está vendendo para ganhar? Vai ser um sorteio? Não, não vai ser sorteio. Agora eu quero abrir para ter mais alunos para o Bíblia Comentada com Rodrigo Silva.
E os 250 primeiros que se matricularem, nós vamos mandar um kit desse para você. Ah, Rodrigo, só 250? É, porque eu só tenho 250, não dá para multiplicar. Jesus multiplicou pães e peixes, mas eu não consigo fazer isso aqui. E como é que eu vou saber se eu ganhei? Fica tranquilo. Bom, a primeira dica é o seguinte, nem espera terminar a live, já vai aí clicando aqui no descritor dessa live, eu estou colocando aqui o link, você já clica ali. Se você tem alguém que está fazendo aniversário, você pode dar de presente no aniversário, eu vou dar o curso do Rodrigo. Aí o que acontece? A partir do momento que você clicar e se matricular ali no curso, se você estiver entre os 250 primeiros, você vai ganhar, mas tem que ser uma coisa importante, tem que ser no plano anual. Tá certo? Você vai ver que tem modalidades lá. Tem o plano anual. Então, você só vai ganhar os 250 primeiros que se matricularem no plano anual. E você vai saber que ganhou porque a equipe vai entrar em contato com você, vai pegar o seu endereço postal e vai mandar para você o kit, tá bom? Ah, e se eu não ganhar? Você ainda assim vai estar ganhando outra coisa, porque o conteúdo do curso é muito bom para você, vai aumentar o seu conhecimento da Bíblia. E de quebra, você sabe que está investindo o seu dinheiro numa coisa boa para si e para os demais, porque você sabe que todo o que nós estamos usando com esse curso aqui é para construção e manutenção do Museu de Arqueologia Bíblica do NASP, onde peças como esta estarão em exposição e poderão ser vistas por todas as pessoas que vierem visitar aqui o nosso museu, tá certo? Então corre para lá, já faça a sua inscrição no plano anual, os 250 primeiros vão ganhar. Eu não sei se essa altura já preenchemos aí, mas vamos ver. Se der certo, mais à frente eu tento trazer outro kit, mas por hora eu não posso prometer. Eu nem sei se o Zac ainda faz mais isso, ele só fez durante uma época lá, na época, já tem até algum tempo que eu trouxe isso, mas os 250 primeiros aí vão ganhar o seu kit. Eu quero agradecer agora a todos que ficaram comigo nessa live, muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua confiança, obrigado por suas orações e que a graça e a paz de Deus estejam com você e sua família. Deixo aqui então o meu abraço, o meu beijo e a minha bênção para cada um de vocês. Fiquem com Jesus. Tchau, tchau.